Shalom a você que nos assiste, você que está aqui na Hartzion, Boker Tov, bom dia. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Meu nome é Mateus Zandona, eu sou aqui do Ministério Ensinando Sião e hoje estou aqui com o privilégio de ministrar para você que está presencialmente, uma das porções da Torá mais importantes e significativas, que é o ápice, podemos dizer assim, ou o início, do êxodo do Egito. Esse evento que marcou a história do mundo, não foi só a história de Israel, não, marcou a história do mundo, marcou a história da fé, você concorda comigo? A fé de quem crê no Deus de Israel foi extremamente impactada com o evento do êxodo do Egito, em todas as esferas. Então é isso que nós vamos ver um pouco hoje, com o estudo da Parashá. Dê uma olhada aqui, Bechalar, diga, Bechalar, ela corresponde a Êxodo 13 até 17, 16, e o título deste estudo é, diga comigo, Rumo a Sião. Rumo a Sião. Meus irmãos, o povo de Israel saiu do Egito, apesar deles não saberem o trajeto exato que Deus os levaria, os conduziria. Nós sabemos apenas, como você ouviu aqui na leitura pública hoje, que Deus não os conduziu pelo caminho mais perto, pelo caminho via mares, pela terra dos filisteus. Por quê? Era mais perto, o povo poderia ser desencorajado e desmotivado muito mais facilmente. Além do que, tínhamos filisteus, passando pela terra dos filisteus, não seria uma coisa muito agradável de início. Então, mas o outro caminho que Deus escolheu não está isento de problema não, viu? Tanto é que nessa Parashá terminamos com uma guerra, não é isso? Não tivemos a guerra com os filisteus, mas tivemos a guerra com um inimigo muito pior, que foi quem? Amaleque, Amaleque, Deus fala que faz jurar que nós apagaríamos a sua memória debaixo do céu. Primeiro Deus jura que ele apagaria e depois manda nós apagarmos a memória de Amaleque debaixo do céu, porque é um protótipo do inimigo das promessas de Deus, dos inimigos de Israel. Então, Amaleque é um espírito. Então, essa porção vai tratar da saída do Egito propriamente dito, através da abertura do Mar Vermelho. Que nação, meu irmão, que nação do mundo teve uma experiência como a do povo judeu, de ver o mar se abrindo, além das pragas, que foram verdadeiros livramentos. Você tem ali o ápice da libertação, da redenção, que é o mar se abrindo, meu irmão, ali no Golfo de Aqba, ali você tem a abertura daquele trecho de mar. Eram 18 quilômetros de travessia, de extensão, e uma profundidade ali no seu ponto mais profundo de 100 metros de profundidade, o que significa que quando as paredes de água se formaram, a altura dessas paredes era o quê? De 100 metros cada uma. E a Torá diz que era como romá, era como muros que se levantavam ao lado direito e ao lado esquerdo, simbolizando que a passagem foi individual. Não é igual você vê aí nas pinturas que tem aquela multidão atravessando. Não, a Torá fala que por haver esses muros à direita e à esquerda, a ideia que dá no hebraico é de uma passagem individual. Entrou um por um. Já denotando que a experiência de libertação, a experiência que você tem com o Eterno, ela tem que ser individual. Você tem experiências coletivas, mas o que constrói um povo santo e consagrado a Deus não são as experiências do coletivo, são as experiências individuais. Por isso que a Torá diz que todos que estavam lá, quando chegaram ao Sinai, que vai ser a porção seguinte, todos viram o quê? O que eles viram? Primeiro, a glória de Deus, todos viam constantemente com a nuvem. A nuvem e a coluna de fogo, eles viam. Eles viam a Shekhinah, a glória de Deus que pairava sobre a Ohel Moed, a tenda da congregação. E eles viam também o quê? Lá no Sinai, no Êxodo 20, eles viram a voz de Deus. Vekol Ra'am Roim et Hakolot. E todo o povo viu as vozes. Então, foi uma experiência sobrenatural, ao mesmo tempo coletiva e também individual. Experiências com o Eterno, elas devem ser buscadas por mim e por você. Você precisa dessa experiência para poder o quê? Encarar 40 anos de deserto aí, meu irmão. Para poder encarar esse mundo
resplandecer a luz de Deus nesse mundo, você tem que ser abastecido, recarregado com uma experiência, não só única, essa a gente tem que ter, né? Uma experiência que marca a nossa vida. Mas além dessa principal, você tem que ter o quê? Experiências constantes. É por isso que a Bíblia retrata muito a importância do memorial. Tudo nas Escrituras, na Torá, é memorial. O Shabat é um memorial? É. É um memorial do quê? Da criação e da saída do Egito. As festas de Israel são o quê? Memoriais. Cada experiência que Israel teve ao longo do deserto é relembrada em uma festa. E o sujeito judeu, e aquele que teme a Deus, renova aquela experiência todos os anos. Olha o trunfo da preservação de Deus para o seu povo. Você vê que não existe mais hoje em dia filisteu, não existe mais cananeu, não existe mais eteu, não existe mais perizeu, não existe mais persa, né? Não existe mais aquele império grego, né? O Império Romano sucumbiu, o Império Grego sucumbiu, o Império Persa sucumbiu, o Império Babilônico sucumbiu, mas o povo judeu permanece. O único que foi contemporâneo de todos esses povos que eu disse aqui foi o judeu, e ele existe até hoje. Habitando na mesma terra que habitava há 3.000 anos. Por quê? Porque Deus preserva o seu povo. Como? Através do Shabat, através das festas, através da sua palavra. E essa preservação é baseada na memória, no reviver uma memória. O que você faz? O que você vai fazer comigo no Pêssar, daqui a algumas semanas, na Páscoa? Você vai reviver a experiência do Êxodo. É isso que é Pêssar. Os rabinos falam que todo judeu, quando celebra Páscoa, tem que se ver como ele lá atravessando o Mar Vermelho. Ele tem que se sentir como se ele tivesse parte daquele povo ali, original, dos seus antepassados. Reviver a experiência. É isso que revigora a sua fé. O que é o Shabat? É um revigorar semanal, olha aí. Semanal. Semanal. Um dia na semana você desliga, se conecta com o Eterno, se dedica às coisas dele, se dedica à sua família, se desliga um pouco dos estresses dessa nossa vida, do dia a dia, do seu trabalho, dos seus afazeres. Você para. E como isso é importante para o ser humano, né? Aí você vai estudar sobre a criação. Aí você vai celebrar o Shabat com a sua família sexta-noite, você vai ler Gênesis 2, vai lembrar para os seus filhos que Deus é soberano sobre tudo, porque tudo veio dele, tudo veio da sua palavra. Ele criou o universo em 6 dias, o homem no sexto, e no sétimo ele descansou. Você vai lembrar da saída do Egito, que o Eterno deu aos filhos de Israel o Shabat como um símbolo de aliança, para lembrar da saída do Egito. Então, meus irmãos, a memória faz parte da sua fé. Se você tem uma fé que você não pratica esse reviver de memória, você vai ser muito atacado. Você vai se sentir desmotivado. Você vai se sentir cansado. Porque se você não tem esse momento de recarregar as baterias, você sucumbe. Então, dê uma olhada aqui comigo, porque esse estudo, Rumo a Sião, ele vai tratar exatamente da importância deste êxodo, mais especificamente da travessia do Mar Vermelho. Você vai ver que Deus exerceu a sua graça, né? O pessoal que fala, a graça só foi manifestada depois da vinda de Yeshua. Não, você lê a palavra graça na Bíblia desde Gênesis. A palavra Hesed, graça, está dezenas de vezes mencionada no Antigo Testamento. Mas como alguns tradutores, no conceito deles, a graça só existiu a partir de Yeshua, eles usaram sinônimos. Toda vez que a palavra Hesed aparece no Antigo Testamento, eles usam sinônimos. Não usa graça. Usa o quê? Bondade, compaixão, misericórdia. Mas você vai ver no original, é graça. Então você vê, por exemplo, quando os filhos de Israel atravessam o mar. Chega lá na outra ponta, Moisés entoa um cântico profético ao Eterno. É um cântico que vai falar sobre o futuro. Não é isso? É um cântico que exalta a Deus e que aponta para o futuro. Ele fala sobre o Messias, ele fala sobre o templo em Jerusalém. Depois você lê na sua casa com calma. O cântico de Moisés é Êxodo capítulo 15, que é o que você vai cantar lá em Apocalipse. Concorda comigo? Cantarão a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. O que é a canção de Moisés? É Êxodo 15, meu irmão. Então você vai entoar esse cântico aqui lá com os justos. Olha só, se você pega, por exemplo, Êxodo 15, verso 13.
A minha Bíblia está assim, a minha versão é a João Ferreira de Almeida, tá? Que é uma versão boa, mas eu tenho que ficar atento, porque o João Ferreira de Almeida dá uns relapsos também aí, por causa da interferência dele no processo de tradução, que existe, é inevitável. Mas olha só, verso 13 do Êxodo 15. Com a tua beneficência, que bonito, né? Com a tua beneficência, Senhor, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade, a profecia aí do templo. Só que no original, essa palavra beneficência é hasderra, hesed, graça. Então, é um cântico extremamente profético, importante. Você vai ver nessa porção também a dádiva do maná, né? Do maná, que sustentou os filhos de Israel durante os 40 anos. Você vai ver as contendas em relação à água. Tem aqui contendas também em relação, extremamente proféticas, a gente não vai ministrar sobre isso hoje. E nós terminamos aqui com a afronta de Amaleque. Mas eu quero chamar a sua atenção em relação a este ponto aqui da paraxá de hoje. Ó, presta atenção, pessoal. Ao serem confrontados com o iminente ataque do exército de Faraó, você lembra que eles saíram do Egito, e aí Deus os mandou para uma região específica, onde eles tinham montanhas atrás, com um caminhozinho apenas, e o mar vermelho à frente. Então, quando eles chegaram lá e viram que o Faraó estava perseguindo, estava indo ao encontro deles com 600 cavaleiros, né, com 600, quer dizer, era um exército de elite. Quando eles viram que, apesar das 10 pragas, Faraó estava vivinho da silva e ainda com a sua elite indo atrás do povo de Israel, que estava encurralado, o que aconteceu? Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro suficiente no Egito, nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos aqui para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Puxa vida. Então você vê que aquelas pessoas que tiveram os seus primogênitos salvos do destruidor, aquelas pessoas que tiveram a sua casa iluminada durante trevas que aterrorizavam as casas dos egípcios, aquela geração que viu o Eterno destronando os deuses do Egito, as águas se transformando em sangue, né? A saraiva de fogo e gelo do céu, as úlceras, né? Os piolhos, os gafanhotos, as rãs. Então, chegou no momento ali de desespero, falaram com Moisés: falamos para você para nos deixar em paz, nos deixar lá sendo escravos direitinho, agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. O que aconteceu? Os rabinos ficam o dia inteiro pensando sobre esses textos. E como eu disse para vocês, existe uma Torá escrita, que é essa Torá que nós apregoamos e nós nos baseamos nela, a palavra do Eterno, mas existe junto com a Torá escrita uma Torá Shealpé, uma Torá que os rabinos chamam de oral, uma tradição oral. Essa tradição oral, muitas vezes, ela vai preencher lacunas que o texto escrito deixa de relatar, mas que aconteceram. Essa Torá oral, apesar de eu sempre apregoar aqui que ela não é canônica, né? Ela não tem o intuito de ser canônica, mas ela muitas vezes expande o evento. Você começa a entender nuances ali que você não entenderia se lesse só a Torá escrita. Os apóstolos fazem uso dessa Torá, dessa lei, dessa tradição oral. Você sabia disso? Paulo fez uso disso, por exemplo, em Coríntios, quando ele fala que o povo de Israel, uma rocha seguia o povo de Israel dando água, e a rocha simbolizava o próprio Yeshua. O relato escrito não fala de nenhuma rocha que seguia os judeus durante os 40 anos. Pedro, Judas fazem menção da lei oral. Pedro fala aí sobre Yeshua, por exemplo, apregoando lá para as almas no Hades, as almas que padeceram na época do dilúvio, fazem uso da contenda pelo corpo de Moshe, de Moisés. Nada disso tem na Torá.
mas é composto, faz parte de uma tradição oral. Então eu quero chamar aqui a atenção de vocês para um relato da tradição oral em relação a esse versículo aí. Quando o povo estava lá, encurralado, vendo o faraó chegando com os seus cavaleiros, disseram isso aqui para Moisés. Os rabinos interpolam sobre esse texto, e eles dizem o seguinte, dá uma olhada aqui comigo. Eu já usei isso aqui, porque é muito conhecido isso aqui, eu vou citar para você se você ainda não ouviu. Olha só. A Mechiltá, que é uma coletânea de Midrashim, dessas tradições orais sobre o Êxodo, ela atesta que quando eles chegaram às margens do mar, o povo de Israel, quando o povo judeu chegou às margens do mar, ele se dividiu em 4 grupos. Quando viram lá que estavam encurralados, tiveram 4 grupos com opiniões diferentes. Olha aqui. O primeiro grupo disse, vamos nos julgar ao mar. O segundo grupo disse, vamos retornar ao Egito. O terceiro grupo disse, não, vamos guerrear contra Faraó. E o quarto grupo disse, não, vamos apenas orar ao eterno nosso Deus. 4 reações. Por que eles inventaram isso? Não. Eles analisaram a resposta de Moisés quando o povo relatou esse texto que está aqui em amarelo. Põe aqui na tela para mim. Está vendo o texto de amarelo? Não tinha sepulcro suficiente, né? Vai morrer aqui no deserto agora. A resposta de Moisés a esse texto deu aos rabinos essa teoria aqui, que o povo estava dividido em 4 grupos. Por quê? Dê uma olhada aqui comigo, olha. Então tem lá, vamos jogar o mar, vamos voltar para o Egito, vamos guerrear, vamos só orar. Isso inspirou a resposta de Moisés em Êxodo 14, 13 e 14. Olha só, quando ele diz, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele estava falando ao primeiro grupo. Vocês que estão querendo aí, desesperaram, perderam as esperanças, o que Moisés responde? Não temam, aquietem-se. É o desespero, né? A pessoa desesperou, perdeu a fé na mão poderosa do Eterno. A resposta de Moshe, fique quieto, porque vocês verão o livramento que o Eterno hoje vos fará. O segundo grupo disse, não, vamos voltar para o Egito. O que motivou a resposta de Moisés, o que está aqui em verde. Voltar ao Egito? Mas olha, os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais tornareis a ver. Então não adianta voltar, porque o juízo vai vir sobre eles. Não tem volta. Ei, a redenção de Deus não tem volta. Você não pode apagar da sua memória e do seu espírito a experiência que você teve com o Eterno. Você não pode apagar da sua memória um conhecimento, uma verdade que te libertou. Você consegue apagar? O sujeito entendeu uma verdade, vivenciou uma premissa, entendeu um texto bíblico no contexto original, teve uma experiência marcante. Você não pode apagar isso não tem volta não, meu irmão. Melhor eu não ter conhecido. Melhor eu não ter vindo aqui. Porque se você vem e ouve a palavra do Eterno, e se essa palavra toca no seu coração, se o Espírito do Eterno abre o seu entendimento, e você tem uma revelação, isso é para sempre. Você pode escolher não vivê-la, mas você não vai poder retirar aquilo de dentro de você. Não tem volta. Vamos voltar para o Egito? Não tem volta. Tá, mas a resposta continua. E o terceiro grupo, vamos guerrear contra o faraó. A resposta de Moisés, o Senhor pelejará por vós, não é na sua força. O Eterno pelejará por vós. E o grupo dos espiritualistas? Vamos só orar. Vamos só orar, vamos só orar. O que Moisés diz? E vós vos calareis. Meu irmão, aqui. Tem hora para tudo. E tem hora que é exigido da sua parte ação. Tem hora para orar, interceder, e tem hora para agir. Nenhuma dessas 4 reações aqui eram a que Deus esperava do povo. Era a reação que Deus esperava.
Olha só. Qual foi a resposta de Moisés que que corrige os 4 grupos? Qual era a direção de Deus? Disse o Senhor a Moshe: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era a hora de desesperar, não era a hora de retroceder, não era a hora de enfrentar Faraó, nem era a hora de interceder. O comando foi: marche, em frente, siga. Marchem para onde? Para onde eles estavam indo? Qual foi o objetivo? Deus tirou eles lá do Egito sem rumo? Eles não sabiam para onde estavam indo, mas o Eterno já havia dito muito bem. Eles não sabiam o caminho, né? Mas o destino sabiam. Qual era o destino? Sião. Sião. Cântico de Moisés. E os levará ao seu santuário, ao local da sua morada. Sião. Saíram do Egito com o destino certo. O caminho que Deus deu aí algumas reviravoltas. Mas o destino era certo. Igual anunciado a Abraão, igual anunciado a Isaac, igual anunciado a Jacó. Bom, aí é o seguinte, pessoal. Mostrei aqui um pouquinho da lei oral. É interessante, não é? Muito interessante essa tradição. Mas aí nós vamos aplicar para os nossos dias. Por quê? Porque eu sempre digo a vocês que a Torá é profética, não é? A Torá é profética. E os rabinos falam, toda a Torá fala sobre o Messias. Tratado Sanhedrin, Talmud Bavli, toda a Torá aponta para o Messias. Paulo escreve o quê? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é útil, toda a Torá, toda a lei é útil para a salvação, para guiar o homem à salvação através de Yeshua. Yeshua em João capítulo 5. Moisés fala a meu respeito. Se vocês não creem nos escritos de Moisés, como é que vocês podem crer em mim? Opa, aí já daria margem para um outro estudo, não é isso? Que isso aí é muito problemático. Quem não crê em Moisés, Moisés é um sinônimo da lei. Quem não crê em Moisés não consegue crer em Yeshua da forma correta, ou da forma plena, vamos dizer. Pode até crer, pode até se beneficiar, mas não de forma plena. Se vocês não creem nos escritos de Moisés, quais foram os escritos de Moisés? A lei. Como é que vocês vão crer em mim? Porque Moisés escreveu a meu respeito. A Torá fala de Yeshua. A Torá é profética. E eu quero aplicar essa passagem que eu acabei de ler com você, dessa reação dos filhos de Israel frente ali ao mar. Eu quero aplicar em relação a algo muito importante. Eu quero aplicar em relação à sua caminhada com Deus. Mais especificamente, eu quero aplicar essa reação, essas 4 reações do povo de Israel, eu quero aplicar a sua caminhada com Deus na visão da restauração. Você começou a andar na visão da restauração. Você começou a entender a Bíblia no contexto original. Verdades foram ditas que o Espírito de Deus confirmou no seu espírito. E você teve revelação. Porque a restauração, ela é baseada na revelação. Não é no conhecimento. Só que você, a partir daí, encara o quê? Um deserto. Porque não é fácil. É fácil ou não é fácil? Andar, aqui, vida de profeta é muito difícil, meu irmão. Vida de profeta é muito difícil. Vida daquele que apregou a verdade não é 1001 maravilhas, não. Não é uma vida de tapinha nas costas e troca de favores, não. Quem fala a verdade é rejeitado. Quem fala a verdade incomoda. Quem foi que disse? Martin Luther King que disse, quer conhecer o mundo? Diga a verdade, que eles não vão te deixar no mesmo lugar há muito tempo. Mas é verdade. Então vamos ver aqui, ó. Quando a gente compreende em nosso espírito a visão da restauração das raízes da fé, a gente assume uma postura de comprometimento com a verdade. Você se compromete com a verdade. Não é com o Rabino Marcelo, não é com o professor Mateus, não é com o Rabino Shulam, é com a verdade.
A sua aliança, a sua base, a sua confiança não está em homens. Está na palavra do Eterno, no seu contexto original. É essa que é a sua base. Você se compromete, eu vou seguir aquilo que o Eterno me revelou. Essa é a palavra de Deus. Tenha dito eu, meu pai ou qualquer pessoa. Ok? Não coloca sua confiança em homem não, porque homem erra. Aí, o que você faz? Você baixa a guarda, não é? Você baixa a guarda. Antes você resistia tudo que tinha em relação a Israel, não resistia? Falava com você sobre lei, Moisés, sábado, se arrepiava igual o gato encurralado. Já viu aqueles gatos quando você encurrala, ele encurva assim as costas e arrepia os pelos? Assim você ficava quando alguém falava com você de judeu, Israel, sábado, se arrepiava na hora. Mas quando você recebe a revelação da parte de Deus, você baixa a guarda. Você baixa a guarda para você poder entender. Não é possível que eu nunca percebi isso. Não é possível que esses anos todos eu entendi esse texto de forma errada. Baixou a guarda, ó, que agora você está julgando a palavra. E aí quando você baixa a guarda, o que acontece? Lê aqui. Quando você baixa a guarda, você começa a julgar pessoas? Não. Você começa a julgar tudo que te foi ensinado à luz do contexto original. Você julga o ensino. Tudo que foi ensinado passa a ser julgado com base na palavra. Aí você muda o seu estilo de vida, você muda o seu conceito, você muda os seus valores em relação à fé, em relação a Deus, em relação a Yeshua e principalmente em relação a Israel. Você muda mesmo. Israel passa, deixa de ser um elemento aí, uma nação como qualquer outra, e passa a ser o quê? Passa a ser uma nação a qual você foi enxertada sobrenaturalmente. A qual você foi enxertada sobrenaturalmente. Faz parte, é co-herdeiro, é co-participante, é concidadão com eles. Mudou a visão sua que você tinha sobre Israel? Você começa a amar o povo judeu, você começa a amar as profecias de salvação e redenção de Israel, porque quando Israel é redimido, você também é beneficiado, você está junto, você está enxertado. Você começa a ler o que vai acontecer quando Israel receber Yeshua como Messias. O que vai acontecer? Vida dentre os mortos, redenção universal, reino de Deus. Então, quer dizer, muda o conceito, meu irmão. Mas aí, o que acontece? Porém, diga, você também vai se deparar com muita oposição. Você perde amigos, perde ou não perde? Perde mentores, até mesmo familiares, que deixam de relacionar com você. Somos rejeitados pelos círculos religiosos nos quais éramos ativos. Se era professor de escola dominical, se era líder de jovens, se era pastor auxiliar, se era líder de denominação, começa a andar na visão, começa a entender uma coisinha mais relevante em relação a Israel, começa a ver o quê? Pessoas deixam de ir na sua casa, começam a te tratar como se fosse um herege, um leproso. O sujeito ouve que você está celebrando o Shabat, meu Deus. Já coloca o seu nome no grupo de intercessão, para poder interceder pelo irmão que desviou. Voltou para a lei, é assim que eles falam, né? Voltou para a lei. O irmão é retirado da liderança, não pode mais dar palestra, não pode mais ensinar, o povo morre de medo dele poder apregoar a verdade que o libertou. Acontece. Ou não acontece? Acontece. Meu amigo, pessoas que frequentavam a sua casa passam a se voltar contra você. Muitas vezes parece que você está sozinho na luta que te sobreveio. É ou não é? É. Você vê, você fala assim, puxa vida, minha vida estava muito melhor antes de conhecer essa visão. Eu conheci a visão, eu só estou tomando paulada. Aí você tende a falar igual os filhos de Israel, né? Podia ter ficado lá no Egito, quietinho. Para que foram nos tirar de lá? Agora é só Amaleque, serpente abrasadora, escorpião.
Acalma, meu irmão. Tudo faz parte do plano do Eterno. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E a reação dos filhos de Israel, muitas vezes espelha a reação que nós temos quando conhecemos a visão da restauração. Quer entender? Olha só. Vou mostrar para você. Nesses momentos, há uma tendência, quando você conhece a visão da restauração, há uma tendência de você copiar, de você emular o comportamento dos filhos de Israel às margens do mar, quando avistaram o exército de Faraó. Talvez você mesmo já tenha se visto como um dos grupos a seguir. Vamos lá pegar o primeiro grupo? O que o primeiro grupo disse? Vamos nos jogar no mar. Mas eu quero propor para você uma coisa diferente. Esse jogar no mar aí, não é o desespero. Ao contrário. Olha aqui comigo o texto. Vocês vão ver se isso não é verdade. Isso aqui é empírico, isso aqui é prático. Conheceu a visão da restauração, começou a aprender umas palavrinhas em hebraico, começou a escutar uns rabinos aí na internet. Vamos nos julgar no mar. Olha aqui. O caminho de volta a Sião, de volta à restauração, né? Voltar para Sião, restaurar as raízes da fé, é desafiador, com oposições e batalhas. Muitos dizem, o que eles dizem? Vamos nos jogar no mar do conhecimento, no mar da cabala, no mar do Talmud, no mar do ortodoxismo. Vamos nos fechar e cortar o relacionamento com o mundo externo. Dentro das nossas sinagogas, estaremos seguros e longe do cristianismo. Estes que dizem, vamos nos jogar no mar do ortodoxismo, da religião, são como santos em casaco de pele. Isso aqui eu me baseei numa história judaica chamado Tzadik in Pletz. Tzadik in Pletz significa o tzadik no casaco de pele. Eu traduzi aqui para você entender o santo no casaco de pele. O que é o santo no casaco de pele? Quando está frio, tem duas formas de você se aquecer. Ou você acende um fogo, uma fogueira, ou você se enrola num casaco de pele. Então chegaram um dia, viram lá um tzadik, um santo, um justo, um rabino justo, todo encapotado lá no casaco de pele. Aí chegaram para ele e falaram, olha, se você acendesse uma fogueira, você estaria aquecendo não só você, mas também outras pessoas ao seu redor. Aí ele vira e fala assim, tá, mas mesmo que eu acendesse uma fogueira, eu não ia conseguir aquecer todas as pessoas da minha vila, vamos dizer. Então não adianta. Mas aí respondem para ele, mas se você acende a fogueira, você vai servir de exemplo para que outras pessoas também possam acender fogueiras, e aí toda a vila será o quê? Aquecida. Então o que é o tzadik in pletz? O que é o santo no casaco de pele? É aquela pessoa que não se importa com os outros. Ela não se importa em compartilhar aquilo que ela recebeu. Ela se fecha. Eu recebi, eu entendi, eu vou seguir esse caminho e acabou o mundo externo. Não tem missão nenhuma para poder ajudar ninguém. É eu e pronto. Está todo mundo errado. Se isola, se fecha. Vira ultra religioso, ultra ortodoxo. É mais ortodoxo que o judeu ortodoxo. Eu fico impressionado. Esses evangélicos que às vezes descobrem o judaísmo, eles vão por esse caminho de jogar no mar. Quando você vê, meu irmão, é mais ortodoxo que o judeu ortodoxo. Só que ninguém sabe o que está fazendo. É aquela coisa, ninguém entende o que está fazendo, mas faz porque vê na internet e tal. Então é o seguinte, não siga por esse caminho. Porque a resposta de Deus para Moisés, para esse grupo, foi qual? Você lembra? Qual foi a resposta de Moisés? Olha aqui. Espera aí. Não temais, aquietai-vos, que em hebraico é hitiatzvu. Hitiatzvu. Fique quieto, mesmo no original. Fique quieto. Quieto um pouco, fulano, você está muito agitado. Não para de ver vídeo, não para de fazer, não para de inventar, não para de... Para um pouco.
cara está a 1000 por hora, não está entendendo nada, não está vivenciando nada, fica só se alimentando, o dia inteiro de vídeo, estuda tudo, faz tudo. Fique quieto. Parece que está com formiga no traseiro, sei lá o que esse pessoal arruma, que uma coisa fica muito agitado, fica muito solto, fica muito... Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, da parte de Deus que Ele fará. A obra é do Eterno, é sua. E o intuito dele é o que? Alcançar o seu povo, não é só você. Não é aquecer só a sua vida, é aquecer a vida dos outros. Primeiro grupo. Segundo grupo. O que o segundo grupo falou? Vamos o quê? Voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Isso aqui não está dando certo. Foi bom no início. Passamos por um momento aí meio de ortodoxia, né? É natural, você começa a descobrir, você quer ser ortodoxo e tal. Depois você começa a amadurecer mais, aí você começa a pensar, puxa vida, o preço está muito alto. Olha aqui. Muitas pessoas que começam a andar na visão, perdem cargos eclesiásticos, perde título, perde até membresia em suas antigas congregações. Ao medirem os pós e os contras, avaliam que vale mais a pena o apoio e a amizade do antigo meio do que o isolamento inicial, que naturalmente carrega quem apregou a verdade. Quem apregou a verdade é uma pessoa isolada naturalmente, pelo menos no início. A pessoa se sente desmotivado ao se deparar com a difícil tarefa de guiar a igreja a Sião. Eles dizem, como é que a gente pode mudar 2000 anos de tradição? O sujeito para, depois daquela empolgação inicial, diz o quê? Isso aqui está... Entrega para Deus, irmão. Deixa eu voltar lá. Né? Qual que é o problema disso? Como eu disse aqui. Ninguém pode tirar a revelação de você. Ninguém pode tirar de você. Então, mesmo que você volte, é possível voltar? Eu conheço gente que voltou. E Egito aqui não significa algo ruim na minha analogia. Significa algo passado, tá? Não vai... Cuidado para você não interpretar minhas palavras erroneamente. O Mateus está comparando a igreja com o Egito. Não. É uma comparação de estado inicial. Você saiu de lá. Se você voltar, o que acontece muitas vezes? A pessoa não se sente... Porque ela recebeu o conhecimento. Ela entendeu as festas, ela entendeu a lei, ela entendeu o Shabat, ela entendeu Israel, ela entendeu a verdadeira identidade do discípulo. Aí ela volta... Tem um problema ou outro aqui na congregação, ela não consegue resolver, ela volta para a igreja inicial. Mas é difícil, meu irmão. É difícil. É igual o hebreu voltar lá para o Egito, né? O cara chega lá, eu estou querendo morar aqui de novo. E o Egito ia olhar, os egípcios iam olhar para ele assim, o quê? Né? O que você está fazendo aqui? É difícil. E a palavra de Moisés para esse grupo foi o quê? Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Você quer saber de uma coisa? Você nunca mais será o mesmo. Você não vai voltar a ser o que você era antes. Você não vai voltar a ser o que você era antes. Você acha que você vai voltar àquela vidinha antiga sua lá? Mas não volta mesmo. Porque você tem uma consciência que vai ficar te martelando. Aí você vai ouvir lá, desculpa eu falar, você vai ouvir lá uma coisa lá, né? Contra os princípios de Deus. Você vai ver um líder lá ministrando diretamente contra uma coisa que é bíblica, que você entendeu que é... Aí você fica lá, olha para um lado, olha para o outro. Então, quer dizer, é difícil, meu irmão. E não é aquilo que Deus tem para você. Deus não quer que você volte. Deus quer que você avance. Tem que avançar. Tá, mas tem um terceiro grupo que disse o quê? Os valentes, né? O que os valentes falam? Pode vir, Faraó. Entrei na visão da restauração. Passei a fase da ortodoxia. Passei a fase de querer voltar. Agora eu estou me achando. Pode vir mesmo, me decreta guerra.
vocês estão tudo errado mesmo, tudo é Babilônia aí fora, entendeu? Isso aí, nada, isso aí, Deus não está nesse meio aí. É a guerra, declarou guerra. Aí, meu irmão, o que acontece? É o grupo que ataca todo mundo. Casos onde o indivíduo que começa a aprender sobre a restauração se torna soberbo. Você já conheceu algum caso assim? Outro dia ele estava aqui perguntando o que é isso. Agora já virou morê, professor, rabino. Está ensinando aí, tem seguidor. Outro dia estava aqui. Uau! Agora já está, né? Então, quer dizer, por quê? Ele começa a aprender, aí se torna soberbo, arrogante, intolerante e desdenhoso, desdenha dos outros. Ele tem desdém. Por se achar superior aos seus irmãos de fé, passa a atacá-los veementemente. Condena tudo, condena todos, demonstra ódio, rancor e soberba. Condena qualquer tipo de relacionamento com pessoas que pensam de forma diferente. Para esses, a melhor defesa é o ataque. E para esses, a resposta de Deus, de Moisés, foi o quê? Olha aqui. O Senhor pelejará por vós. Então o sujeito toma uma guerra que não é função dele entrar em guerra. Função dele é testemunhar a luz, é viver a verdade. Quem convence é Deus. Quem convence da verdade é Deus. Quem convence do pecado é Deus. Você faz a sua parte, você testemunha, você vive. Não seja participante desse grupo aqui. Nem do número 1, do grupo 1, nem do grupo 2, nem muito menos do grupo 3. Só que tem o grupo 4. Qual foi o grupo 4? Estou na visão, é bênção, mas eu também não posso fazer nada, porque é meio ofensivo lá para os meus amigos, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. A peleja não é de Deus? Então que Deus faça lá, alcance os irmãos. Eu vou ficar na minha, vou ficar aqui paradinho, quieto, né? Vamos apenas orar. Só que tem fases, né, meu irmão? Então, olha só, para esses que dizem aí, vamos só orar, um lado mais extremo, aquelas pessoas envolvidas na visão, que não compreendem a necessidade de agir, de fazer, de falar, de testemunhar, de trabalhar, de ter um sacrifício por parte de quem se dispõe a pregar a verdade. Muitas vezes, uma suposta espiritualização serve para acobertar a falta de iniciativa, a falta de visão, a falta de motivação, a falta de trabalho e principalmente a falta de testemunho. Escrevem muito, mas vivem pouco. Quem tem ouvidos para ouvir? Falam muito, mas não fazem nada. Estudam muito, mas não aprendem nada. Põe aqui na tela de novo, põe aqui. Escreve muito, vive pouco. Fala muito, não faz nada. Estuda muito, mas não aprende nada. Saudosa dona Raquel Stoyanov, amiga dessa casa, faleceu ano passado. Uma vez, ela me interpolou aqui na congregação, me parou aqui. Falei, como é que está indo lá os seus estudos? Eu falei, nossa, dona Raquel, estou estudando muito. Mas você está estudando? Eu falei, estou. Está estudando muito? Estou. E você está aprendendo alguma coisa? Eu falei, isso é verdade. Porque o estudar não é sinônimo de aprendizado. Você tem que saber estudar. Estudar não é ler. A gente não lê a Bíblia como você lê um romance, como você lê um livro de cabeceira para você dormir, para você ficar com sono e dormir. A Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser estudada. A Bíblia você não lê para cumprir um cronograma, você não lê para entregar trabalho. A Bíblia você lê para você absorver. Você não lê a Bíblia, você estuda a Bíblia. É totalmente diferente. Então esse é o grupo que a palavra de Deus, a Moshe foi o quê? Lembra lá? Meu irmão. E vós vos calareis. Meu irmão, por isso que eu não preocupo muito.
Mateus, você viu lá falando disso? Você viu lá não sei o quê? Você viu lá o fulano? Meu irmão, quem não é de Deus vai ser calado pelo próprio Deus. Não é o Mateus que vai entrar refutando. Ei, eu não participo de nada dessas coisas. E vós vos calareis. É Deus que dá a palavra na boca e é Deus que cala a boca do homem. E se tiver contra o rumo a Sião, se tiver impedindo o caminho a Sião, é Deus que vai calar, não sou eu. Ô Mateus, o cara saiu do meio de vocês, o cara veio de um meio que ele apreciava, o judaísmo cristiano, agora virou judeu ortodoxo, inimigo de Yeshua. Vocês têm que fazer alguma coisa. Meu irmão, ele peleja por mim e ele vai cuidar disso aí. Eu faço a minha parte, eu esclareço, né? Mas a peleja é do Eterno. E aí, para a gente encerrar, eu digo para você o seguinte, muitas vezes, cada uma das 4 abordagens é vivida pela pessoa que descobre o caminho a Sião. Mas nenhuma dessas abordagens fará com que você alcance o objetivo. Quando o servo do Eterno está no caminho rumo a Jerusalém, ele se depara com hostilidade ou indiferença. Mas esta é a resposta do Eterno para você. Disse o Eterno a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que apenas marchem. E sal, diga, marchem. Siga em frente, meu irmão. Kadima é em frente. Lekadem, para frente. Nunca para trás. Mas você falou que as raízes da fé têm que voltar para avançar. Mas é voltar o quê? Nos princípios e valores. Não é mudar de direção. Você está vindo de um lugar, você vai voltar para lá? Não. O seu rumo, o seu destino é o quê? Sião. É voltar a Jerusalém. Lembra lá? Retorno a Jerusalém. Esse é o primórdio, esse é o nosso objetivo. É fazer o povo de Deus voltar para Sião. Tanto Israel, que precisa voltar. Mas já estão lá em Sião, meu irmão. Muitas vezes o corpo está, o espírito ainda não. 40 anos no deserto, foi para quê? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Precisou de um processo de libertação. O povo de Israel hoje precisa voltar a Sião espiritualmente. Precisa reconhecer o Messias. Precisa voltar a guardar os preceitos da Torá para abençoar o mundo, mais ainda. E o povo de Deus, que os não-judeus que adentram a fé da Bíblia, a fé do Deus de Israel, tem que voltar para Sião também. Tem que voltar para Jerusalém. Tem que voltar a compreender a fé como algo que sai de Sião para abençoar as nações. Não de Roma, não da Alemanha, não da América. Yeshua saiu do Monte Sião, ele volta para o Monte Sião. Ele deixou o Monte das Oliveiras, ele volta com seus pés no Monte das Oliveiras. Ele subiu sendo visto por judeus, ele voltará sendo visto por judeus em Jerusalém. Você tem que fazer parte desse processo comigo. Não fuja da realidade. Não se submeta a ela. Não, presta atenção nisso aqui que eu estou escrevendo, hein? Preste atenção. A realidade que eu falo aqui é a circunstância difícil, são as provações, as dificuldades. Aprenda com o comportamento dos filhos de Israel. Olha aqui. Não fuja da realidade. Não fuja do problema. Também não se submeta a ela. Não declare guerra contra ela. E não lide com ela apenas no nível espiritual. Mas siga em frente. Continue firme rumo a Sião. Nós chegaremos lá. Mesmo que tenhamos que abrir alguns mares pelo caminho. Rumo a Sião já, Kadima, em nome de Yeshua, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.